Instalei o Arch Linux utilizando o Arch Install. E agora, o que fazer na pós-instalação? Se prepara porque é isso que eu vou mostrar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal iTech Drops. Conforme prometido no vídeo anterior, em que fiz a instalação do Arch Linux percorrendo todas as opções do Arch Install, volto hoje para mostrar os passos que eu faço sempre que inicio com o sistema zerado. Acredito que você que acabou de instalar o Arch Linux e não sabe o que fazer a partir daí, vai conseguir tirar alguns insights interessantes para aplicar no seu sistema. Vou mostrar configurações essenciais para otimizar o Arch Linux com dicas para novos usuários e customizações úteis. Além disso, vou disponibilizar um repositório com alguns scripts de pós-instalação que facilitam essa primeira configuração. Então vamos lá. O primeiro passo que eu recomendo é você instalar e utilizar uma ferramenta chamada Reflector, que vai servir para otimizar os espelhos dos repositórios Arch Linux e baixar pacotes e atualizações mais rapidamente. Mas antes, vou mostrar o que é e como funciona o comando pacman e como usamos ele para gerenciar os pacotes que queremos instalar ou atualizar no sistema. Normalmente, esse comando ele precisa ser utilizado como superusuário. Vamos ver o que é pacman. Então eu crio um Miro aqui rapidinho, só para mostrar um pouquinho e facilitar aqui a visualização dos principais comandos e o que o pacman faz, né? Então o pacman ele é o gerenciador de pacotes dos repositórios oficiais do Arch Linux. Então aqui no site do Arch Linux, a gente tem aqui ó, Packages, essa opção Packages, e aqui você consegue buscar e visualizar todos os pacotes disponíveis nos repositórios oficiais do Arch Linux. O pacman, então, ele vai servir para instalar esses pacotes. Vamos supor que eu queira instalar o Firefox, que já está instalado aqui na minha máquina. Então, eu busco por Firefox e ele vai mostrar qual é o pacote do Firefox. Aqui eu tenho o pacote Firefox. Se eu quiser instalar, então, o pacote Firefox, eu tenho que usar, via terminal de comando, obviamente, eu tenho que usar o comando pacman. O pacman ele serve então para instalar os pacotes, e aí o comando que a gente usa para instalar o pacote é o sudo, porque o pacman se utiliza de superusuário, então sudo pacman -S maiúsculo e o nome do pacote que a gente quer instalar. Ou tem algumas opções aqui que são muito úteis no dia a dia, que é os parâmetros needed e no confirm. O sudo pacman -S maiúsculo com o parâmetro --needed e --no confirm com o nome do pacote, ele vai instalar somente o que é necessário, ou seja, se o pacote já não está instalado no computador, aí sim ele instala. E o no confirm ele não pede nenhum tipo de confirmação, a não ser a senha do usuário do usuário sudo. Isso ele pede, mas ele não pede confirmações durante o processo de instalação. Então isso facilita bastante no dia a dia. O pacman também serve para atualizar pacotes ou atualizar o sistema. E aí o comando que a gente utiliza é o sudo pacman -S maiúsculo YU. E para remover pacotes que já estão instalados, para desinstalar esses pacotes do sistema, a gente usa o sudo pacman -R maiúsculo, o nome do pacote. Agora, existem os pacotes que não são do repositório oficial, que são aqueles pacotes do repositório que a gente chama de AUR, que a gente pode acessar através dessa opção aqui, AUR, e aqui nessa subopção Packages. Aqui a gente tem os pacotes desses repositórios AUR que são mantidos pela comunidade. O pacman não consegue instalar pacotes do tipo AUR. Para isso, a gente precisa instalar algum outro comando. O que eu gosto de usar, que eu uso nos meus computadores aqui, nos meus sistemas, é o EA. Né? E aí a gente vai falar sobre ele mais para frente um pouquinho. Mas é bom saber a diferença entre pacotes que estão no AUR e pacotes oficiais. Por exemplo, eu quero instalar o Chrome. Para instalar o Chrome, se eu vier aqui nos pacotes do repositório oficial, eu não vou encontrar o Chrome aqui, porque o Chrome não é
propriamente dito open source, né? Então eu não tenho o pacote aqui. Mas o Chromium, que é uma versão open source, eu tenho aqui. Mas se eu realmente quiser instalar o Chrome, eu não consigo instalar no Arch? Consegue. Você pode vir aqui nos repositórios do AUR, buscar esse package aqui. A gente pode buscar o Chrome aqui. O Chrome vai existir aqui, que é esse Google Chrome aqui. E aí a gente vai utilizar um outro comando para poder instalar. E aí a gente vai ver mais para frente como usa esse comando. Tá? Então, esse é um conceito básico de Pacman para quem nunca usou o Arch Linux e vai querer usar a partir de agora. Então, o primeiro passo que eu costumo realizar aqui, quando eu instalo o Arch, é instalar um pacote chamado Reflector. Sudo pacman -s, maiúsculo, como a gente viu, que é para instalar, Reflector. Ele pede a senha do sudo. Eu já tenho esse pacote instalado aqui, mas eu vou reinstalar, porque ele instala rápido. Então o Reflector está instalado. O que esse Reflector faz? Vamos ver juntos aqui na wiki o que é o Reflector. Deixa eu abrir aqui, Reflector Arch. Vamos ver aqui em português. O que é esse Reflector? Então, o Reflector é um script que você pode recuperar a lista de espelhos dos repositórios mais recentes da página Mirror Status, filtrar os espelhos mais atualizados e classificá-los por velocidade. Ou seja, você vai fazer uma varredura nos servidores, vamos dizer assim, dos repositórios do Arch. Ele vai verificar os mais atualizados e classificar por velocidade. Para que serve isso? Para poder tornar a instalação de pacotes e as atualizações desses pacotes mais rápida. Às vezes as pessoas instalam o Arch e falam, mas atualizar e baixar pacote é muito lento. Por quê? Porque às vezes está com um repositório padrão, com um espelho padrão, e esse espelho está com uma latência muito grande. Então demora mais para instalar. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir aqui o terminal. Eu vou mostrar os comandos que eu executo para poder fazer essa atualização. Vou dar um clear. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra aqui, só para facilitar a visualização. Acho que assim tá bom. O primeiro passo é fazer uma cópia por segurança do arquivo onde ficam os espelhos. Então, qual é esse caminho? Eu vou dar um cat aqui para mostrar o conteúdo e o caminho desse espelho. Cat /etc /pacman d /mirrorlist. Aqui é o conteúdo atual desse arquivo. Eu tenho uma lista de repositórios que vieram lá da configuração do Arch, quando a gente seleciona as regiões de repositório. Quem viu o primeiro vídeo sabe do que eu estou falando. Quem não viu, dá um pulinho lá depois. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo o primeiro vídeo. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia de segurança desse arquivo. Um sudo, porque eu vou estar fazendo uma cópia de um arquivo que está dentro da pasta etc, então eu preciso do superusuário para isso. Sudo cp, que é o comando de cópia, -p para manter a permissão, não alterar a permissão do arquivo, /etc /pacman-d mirrorlist, e eu vou copiar para a mesma pasta, para manter ali na mesma pasta, mirrorlist, só que eu vou dar um nome diferente com .backup. Então eu estou fazendo uma cópia do arquivo mirrorlist para dentro do mirrorlist.backup. Então agora eu tenho dois arquivos ali dentro. Se eu der um ls, que é o comando de listar arquivos, /etc /pacman-d, só pacman-d, né? Porque a gente quer listar o conteúdo do diretório. Eu agora tenho um mirrorlist e tenho o mirrorlist.backup. Muito bem. Como é que executo então o comando reflector? Qual é o comando que se dá? Aqui na própria wiki tem um exemplo, e é esse exemplo que eu vou usar. Reflector verbose, para ele mostrar o que está fazendo,
pegando os últimos 5 mais atualizados, os últimos 5 servidores mais atualizados, dando um sorte, dando uma priorização por rate, ou seja, por realmente quais são os mais rápidos, e salvar isso dentro do arquivo mirrorlist. Então é exatamente esse comando aqui que a gente vai dar. Eu vou copiar ele aqui para facilitar. Lembrando que, como eu vou estar fazendo uma alteração num arquivo que está dentro de uma pasta do sistema, eu preciso dar sudo antes. Aí eu preciso estar com o superusuário. Então, sudo reflector, traço, traço, verbose, traço, traço, latest 5, traço, traço, sort, rate, traço, traço, save, onde ele vai salvar, e o caminho do arquivo mirrorlist. Agora ele vai fazer uma varredura nesses servidores, vai pegar qual é o rate, a taxa de download desses servidores, e vai fazer uma listagem pelos mais rápidos. Então, assim que ele terminar aqui, eu retorno com o vídeo para não ficar muito demorado. Já terminou, foi bem rápido. Então, agora, se eu der um cat novamente no conteúdo desse arquivo, então, pacman de mirrorlist, o conteúdo está diferente daquele que a gente tinha visto. Ou seja, ele gerou esse arquivo através do reflector, qual foi o comando que ele usou, em que momento isso foi feito e quais são esses servidores. Então, são esses servidores aqui que ele identificou sendo os 5 mais atualizados e com um rate também de taxa de download mais rápido. Então, esse é o primeiro passo. Bacana. Dando prosseguimento, eu também faço uma alteração no arquivo de configuração do pacman, para fazer alguns ajustezinhos ali naquele arquivo. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que utilizar um editor de texto, eu vou usar um editor de texto via terminal, e a gente vai editar esse arquivo. Então, o comando, como o arquivo está dentro de uma pasta de sistema, o comando tem que estar sempre com sudo. Sudo vim, que é um editor de textos, /etc, /pacman.conf. Então, esse aqui, eu estou dentro do arquivo texto, pacman.conf, e eu venho nessa parte aqui, ó, bem aqui. Eu faço algumas alterações aqui. Quais são essas alterações? Eu tenho que clicar em Insert, para poder habilitar a escrita. Eu habilito a cor, eu habilito esse verbose, eu habilito o parallel download para poder ele paralelizar a quantidade de pacotes que ele vai fazer o download em conjunto. Normalmente eu passo para 7 aqui, 7, 10. E no final aqui, pode ser antes desse Disable Sandbox, eu coloco esse comando aqui, I love canned. Depois eu vou mostrar o que ele faz. Uma besteirinha, mas eu acho interessante. Então agora eu vou sair aqui do arquivo, ESC, WQ para forçar salvar a alteração que a gente fez. E agora eu vou abrir uma nova aba do terminal. Muito bem. Feito isso, vamos fazer a atualização de pacotes e do sistema. Eu acho que não vai ter nada para atualizar aqui, porque eu atualizei recentemente, mas vamos fazer um teste. Deixa eu aumentar a letra aqui de novo para facilitar a visualização, acho que está bom. Sudo pacman, como a gente viu lá no Miro, -s, -syu. Então esse é o comando para atualizar os pacotes do sistema. Ele pede a senha, ele vai fazer uma varredura nos repositórios, não tem nada para fazer, ou seja, está tudo atualizado. Maravilha. Um outro passo que eu faço aqui também, porque se vocês notarem, quando vocês fizerem instalação usando o português e tiverem um teclado ABNT, vocês vão notar, por exemplo, que o teclado não está mapeado corretamente. Se eu tenho um C cedilha, ele exibe ponto e vírgula. Então tem algumas alterações que a gente precisa fazer aqui no teclado para poder funcionar direitinho. Existe um comando que eu pesquisei na internet, eu estava com esse problema, não estava conseguindo resolver. Existe um comando que mapeia corretamente esse teclado ABNT aqui. E eu vou mostrar para vocês qual é o comando, depois eu deixo também na descrição do vídeo. Sudo locale ctl
no-convert, 7-x11-keymap, espaço br, espaço abnt. Precisa fazer um logout no sistema para ele funcionar. Então vamos fazer esse logout aqui. Vamos ver como é que ficou aqui. Se eu agora, quando teclar C cedilha, se ele realmente vai mostrar o C cedilha, né? Você vai mostrar ponto e vírgula C. Então, tá tudo certinho agora, tudo mapeado, acentuação mapeada, tudo certinho, tá? Isso é uma dica interessante aí que vale a pena para quem tem teclado ABNT. Muito bem. E agora vamos fazer o seguinte, conforme eu falei, a grande maravilha do Arch Linux exatamente são os pacotes AUR, aqueles pacotes que são mantidos pela comunidade. E para isso a gente tem que utilizar algum gerenciador de pacote que trabalhe com esses pacotes AUR. Eu particularmente uso o Yay. Então aqui a gente consegue visualizar um pouquinho mais sobre o Yay. Se a gente fizer uma busca aqui por Yay Arch, tem esse projetinho aqui no GitHub que fala um pouquinho sobre ele. Vamos abrir aqui. Yay, que é Yet Another Yogurt, ou seja, um helper de AUR que foi escrito em Go. Então, ele é bem rápido, ele é bem interessante. Como é que a gente instala? Está aqui, ó. O primeiro passo é a gente verificar se ele tem os pré-requisitos já instalados no sistema que ele necessita para poder gerar o IE, compilar e gerar o IE. Então, o primeiro passo a gente tem que executar esse comando aqui para se certificar que tanto o Git quanto o BaseDevil estão instalados na máquina. Então, maravilhas. Os dois estão instalados, não tem nada para fazer. O próximo passo é clonar o repositório onde está o código-fonte do IE. Então, ele vai fazer um clone dessa pasta, desse repositório, para dentro de uma pasta do seu computador. Ele criou então essa pasta IE, a gente vai dar um cd IE, que é para entrar nessa pasta, entramos na pasta, e aí a gente executa esse comando aqui, make pkg-si, e deixa a mágica acontecer aí. Enquanto a mágica acontece, eu vou pausar o vídeo, e assim que terminar, eu retorno aqui. Então ele finalizou, está instalado o IE, e a partir de agora a gente consegue instalar qualquer pacote daquele AUR. Tá? Qual seria o próximo passo? O próximo passo agora seria instalar os aplicativos que você usa no dia a dia. Então você teria que saber qual é o nome do pacote referente àqueles aplicativos que você quer instalar e executar a instalação deles através do pacman ou do IE. Uma coisa interessante sobre o IE é que o IE também consegue instalar pacotes dos repositórios oficiais. Então, por exemplo, se eu quiser instalar um pacote do repositório oficial, eu posso usar o IE ao invés de usar o pacman. Tá? E da mesma forma, eu consigo também atualizar o sistema utilizando o IE. Então, eu posso dar um IE -s YU, e ele também faz a mesma verificação que o pacman. A grande diferença é que um IE a gente não usa o sudo. O sudo a gente usa com pacman. Com o IE a gente faz tudo sem sudo. Então, por exemplo, eu quero instalar o Google Chrome. Então eu posso fazer a instalação através do IE -s maiúsculo Google Chrome. Está errado. Google Chrome. Ele achou o pacote e ele aí inicia a instalação. Por padrão, a gente deixa aí o que já está marcado como padrão, NN. Ele vai agora fazer uma varredura, baixar o deb, que ele pega o ponto .deb, e a partir do ponto .deb ele vai gerar o pacote, compilar o pacote aqui para o sistema Arch. E ele vai fazer a instalação de dependências que o Chrome precisa.
Então ele vai passo a passo, ele vai te pedindo algumas confirmações, tá? Pronto, ele já está com o Google Chrome pronto para ser instalado. Questiona se quer que instale ou não. Sim. A partir daí, eu consigo, na mesma hora, acessar aqui e abrir o Google Chrome. Tá? Não quero que seja padrão, não quero enviar estatística. Ok, está lá, está instalado e está funcionando. Tá? Então isso serve para qualquer aplicativo. Tá, mas eu comentei que eu ia liberar uns scripts que facilitam esse processo. Vou mostrar para vocês como tentar agilizar e customizar isso para que vocês tenham facilidade de instalar todos os aplicativos que vocês queiram utilizar de uma só vez, deixando o sistema pronto para uso. Vamos lá. Então a gente está aqui no GitHub do EtecDrops, que é o repositório que eu criei especificamente para poder disponibilizar esses scripts para vocês. Existem duas formas de baixar o conteúdo de um repositório Git. Né? A gente pode vir aqui, GitHub EtecDrops. Dentro dele tem um repositório chamado EtecDrops. E aí você pode vir aqui em Code, baixar fazer o download aqui do zip, descompactar e você tem acesso a essas pastas aqui na sua máquina. Ou pode usar o mesmo comando que a gente usou para baixar o repositório EA, que é utilizando o comando do Git. Então eu vou pegar aqui o HTTPS, o caminho direitinho do repositório, copiei, a gente vem aqui no terminal, eu vou abrir uma nova aba, vou para a pasta do meu usuário, cdtil. Aí nessa pasta aqui, eu vou dar o comando git clone e o caminho do repositório. Então, realizado o clone do repositório, a gente pode entrar na pasta que ele foi criada, EtecDrops. Dentro dessa pasta, existe uma subpasta chamada Arch Linux. Então a gente entra nessa subpasta Arch Linux. E dentro dessa subpasta Arch Linux tem outra chamada Cadeia Plasma. Então a gente entra nessa pasta Cadeia Plasma também. Muito bem, qual é o conteúdo desse diretório? O conteúdo desse diretório são 6 arquivos .sh e cada arquivo desse contém um script bash para ser executado. Vamos dar uma olhada em cada um deles para ver o conteúdo deles. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Vou aumentar aqui o terminal. Vamos dar um cat para ver o conteúdo do primeiro arquivo. Então, esse primeiro arquivo aqui. Qual que é o conteúdo dele? Nada mais é do que, primeiro, ele faz uma atualização do sistema quando você executa esse comando. E na sequência, ele vai instalar todos os aplicativos que estão listados aqui, um em cada linha. Esses são os aplicativos que eu uso no dia a dia. Aplicativos, ferramentas que eu uso. Não necessariamente eles vão ser úteis para você. Então, qual que é a ideia? A ideia é você utilizar esse arquivo como exemplo e customizar ele com os aplicativos e as ferramentas que você precisa instalar no seu computador e já deixar eles todos aqui listados. Então, nesse meu caso aqui, quando eu executar esse arquivo, ele vai executar o comando sudo pacman -s, que é para instalar os pacotes, -- needed. Ou seja, ele só vai instalar realmente os pacotes necessários, aqueles que ainda não estão instalados no sistema. E aí eu tenho diversas aplicações que eu uso aqui no dia a dia. Esse é o conteúdo do primeiro arquivo. Vamos ver agora o conteúdo do segundo arquivo. O segundo arquivo, ele faz exatamente aquilo que a gente fez manualmente, que foi a instalação do EA. Ele entra na pasta raiz do usuário, ele dá o git clone no EA, ele entra na pasta do EA e ele dá aquele comando que faz a mágica, que é o make pkg-si. O que seria o arquivo 03? O arquivo 03 nada mais é do que um arquivo que vai fazer a instalação dos aplicativos
ou dos pacotes que são do repositório AUR. Você não vai encontrar eles no repositório oficial e não vai conseguir, portanto, instalar com o comando pacman. Vamos lá, qual é o próximo então? O próximo arquivo é o de configurações, 04. Nesse arquivo ele vai fazer algumas coisas. Ele vai fazer aquela configuração do teclado que a gente também fez manualmente. Então não precisaria fazer manualmente. Se você executar esse arquivo aqui, ele vai fazer, ele vai passar por essa execução. Ele vai habilitar alguns serviços que eu instalei previamente lá no script 01. Então aqui ele vai habilitar e configurar para que esses serviços iniciem de forma automática toda vez que iniciar o sistema. Ele vai fazer uma instalação das fontes que eu uso aqui no dia a dia, no terminal, que é esse Meslo LG, tá? E ele vai fazer a cópia do tema do console e do profile do console, que eu também uso aqui no dia a dia, eu vou mostrar já já, e vai fazer a configuração dos usuários do VirtualBox, porque eu também instalo o VirtualBox através do script de instalação das aplicações. O próximo script, né? Vamos ver, o próximo script é o 05. O script 05 ele vai fazer a instalação do ONMAIS-ESH. Eu não uso no dia a dia o Shell Bash, né, que é o padrão aí que a maioria dos sistemas Linux usam. Eu utilizo o ZSH. E, junto com ele, eu utilizo o ONMAIS-ESH, que facilita as configurações do meu terminal. Tá? Então, aqui eu faço a instalação do ONMAIS-ESH. E o próximo script, que é o 06, ele vai fazer a instalação dos plugins e dos temas para esse ou mais SH. Por final, ele faz uma cópia do .zshrc, de um backup que eu tenho desse arquivo, e disponibiliza ele no ZSHRC do meu usuário Linux. Então, esses basicamente são os scripts que eu utilizo. Eu vou fazer a execução deles aqui para mostrar o passo a passo. Mas lembrando que isso aqui é para você usar como modelo. Né? Você pode customizar e editar baseado na sua necessidade. Para executar o primeiro arquivo, então, a gente dá um ponto barra 01 install apps. Ele vai fazer a atualização do sistema, então ele pede a senha. Finalizou. Ele está dizendo que precisa atualizar esses arquivos aqui, né? Esses programas, esses pacotes. Vai fazer então a atualização desses pacotes. Terminou de baixar, está atualizando os pacotes. Na sequência, ele vai para a próxima etapa do script, que é a instalação de todos aqueles pacotes que estão listados lá dentro do arquivo. Então aqui ele me informa que existem diversos daqueles pacotes que já estão instalados aqui no meu sistema, então ele vai ignorar, e aí ele está pedindo algumas opções aqui que eu preciso definir no momento da instalação. Então vou deixar aqui o padrão. Nesse caso aqui eu vou escolher o 3 porque minha placa é Intel. Nesse caso aqui, como é o ARC, eu vou escolher o número 2, que é o módulos do ARC. E agora sim ele vai fazer a instalação de todos esses pacotes aqui. Enquanto ele termina de baixar e instalar, eu vou pausar o vídeo para não ficar muito grande. E assim que terminar aqui, eu retorno com vocês. Então finalizou. Ele instalou todos aqueles aplicativos, todos os pacotes, e agora eu consigo abrir qualquer daqueles pacotes que estão lá. Por exemplo, o navegador Vivaldi, que antes não estava instalado, já se encontra aqui. O próximo script seria o 02, que é instalar o EA. Já instalei manualmente, então não vou instalar novamente. O 03 é para instalar os aplicativos do repositório AUR. Eu vou executar aqui, mas não vou instalar, tá? Vou só mostrar aqui como é que funciona. Exatamente similar lá à instalação dos programas do repositório oficial. Vou cancelar aqui.
O próximo script seria as configurações. Então eu vou passar aqui para o script 4 para ele fazer a configuração. Aqui a configuração do teclado ele vai refazer, apesar de eu já ter feito antes. Está criando, habilitando os serviços, copiou as fontes, instalou as fontes da internet, essas fontes do Meslo, e fez a cópia do tema e do profile do console que eu uso. Então, se a gente fechar aqui o console e abrir novamente, eu consigo agora vir aqui, ó, mudar o perfil para o perfil TechDrops. Então vamos voltar lá na pasta TechDrops, Arch Linux, cadê a Plasma? E vamos para o próximo script, que seria o ou mais sh. Então vamos executar aqui o ou mais sh. Está clonando. Eu quero que o sh seja o default shell. Ele pede a senha para fazer essa troca. Muito bem. Já trocou aqui. Só que essa configuração ela só vai passar a valer realmente a partir do momento que eu der um logout e retornar no sistema. Tá? E para finalizar, o sexto script, né? Eu tenho que voltar lá na pasta. Então, TechDrops, Art, cadê a Plasma? E agora, então, executar o sexto script, que são os plugins e o tema do ou mais sh. Muito bem. Então, se eu fechar agora aqui o console novamente, ele não deve abrir nos sh, porque eu ainda não desloguei e loguei novamente. Então ele continua abrindo aqui no bash. Mas se eu passar para as sh, ele vai começar a configuração do tema que eu instalei. Então vamos configurar aqui rapidinho, só para mostrar aqui, respondendo as perguntas que ele faz aqui. Eu vou passar bem rapidinho, porque eu já estou bem acostumado a fazer isso aqui, mas na hora que vocês forem fazer, se vocês forem usar esse tema também, aí vocês vão escolhendo as opções que ele vai mostrando ali. Tá? 1, 2. Aqui eu vou escolher o 1. Aqui eu escolho 5. Aqui eu escolho 5 também. 2 linhas. Pode ser o sólido. Aqui o 3. Aqui o 2. Aqui o 2. Aqui o 1. N. Pronto, está configurado então. Você vê que ele já mudou ali o formato do terminal propriamente dito, né, com as configurações ali do novo tema. Tá? Então seria isso. Com isso a gente consegue completar esse vídeo. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostarem, deixem o like. Inscrevam-se no canal que eu pretendo trazer novos vídeos. E se possível, comentem aí qual a distribuição Linux que vocês mais usam no dia a dia. Quais as que vocês mais gostam? É Arch? É Debian Based, né? Baseado no Debian? É Fedora? Então, deixem aí no comentário quais são as distribuições que vocês mais gostam e qual que é a que você usa aí no dia a dia. Bom, é isso. Até a próxima. Um grande abraço.